E aí, antes da gente começar a segunda sessão, eu queria fazer uma oração. A Kátia se expôs aqui, glória a Deus por isso, obrigado pela dificuldade às vezes da gente falar e tal. E eu sei que numa época em que tudo é relativo, às vezes é difícil você vir com uma verdade única, né? Quantas vezes numa mesa de trabalho começa a falar de religião, aí começa, porque todos os caminhos levam para Deus. Como é que você quebra esse assunto? Como é que você quebra o clima para falar, não é bem isso? Então eu queria orar, e aí eu queria fazer um negócio. A gente precisa cada vez mais construir uma igreja em que a gente se expõe de maneira saudável. A Kátia, glória a Deus pela sua vida, se expôs e fala, eu tenho dificuldade. Mas alguém tem dificuldade? Levanta a mão, por favor. Tá vendo, Kátia? Olha seus amigos, Kátia, aqui também, seus irmãos. É difícil. É difícil. A gente já falou disso, né, Marcinha? Como é que você quebra? Ou então você vai evangelizar alguém, por exemplo, que está vivendo uma vida de homossexualidade. Como é que você fala? Não é difícil? Porque Oi? Sem ser preso. Aí é evangelismo depois. A Rebeca vai fazer a parte jurídica de como que a igreja vai te ajudar a sair da prisão. Brincadeira. E não perder o réu primário. Ou então como evangelizar na prisão. Porque Paulo fez isso, não é mesmo? Então eu queria orar com você, porque uma coisa super importante que o Dan trouxe, não é o jeito, é hora de orar, tá vendo? Deixa eu falar pouco que é hora de orar. Não é sobre não é sobre o nosso jeito, é sobre a mensagem. E é lindo Paulo dizer, eu não me envergonho. Falou tanto da dicção e eu travando aqui. Eu não me envergonho do evangelho. Então eu queria orar com você para que a gente possa perder essa vergonha e para que a gente confie que nós estamos fazendo algo espiritual. E que por conta disso o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita. Então, quem é que tem dificuldade? Levanta a mão de novo. Todo mundo. Quem não tem, já levanta a mão para se solidarizar também com os nossos amigos. Mas eu queria orar com você, a gente vai começar a sessão 2. Perfeito? Senhor Pai, muito obrigado por esse começo em que nós podemos meditar sobre o Evangelho. E como Paulo falou, nós não queremos nos envergonhar disso, porque é isso que nos traz aqui, é isso que nos faz acordar toda manhã, é isso que nos dá esperança. A palavra vai dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. E nós, Senhor, queremos ser tomados por essa esperança, queremos ser tomados, Senhor, de coragem, de ousadia, para levar a Tua palavra, para levar o Evangelho. Senhor, o que há em nós que trava, talvez é medo, talvez é vergonha, talvez é falta de habilidade com as palavras. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode levar isso embora e trazer, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame em cada um que está aqui habilidade com as palavras, dom, Senhor, de ser didático, de explicar, nos dê dom também de escutar, Senhor. Muitas vezes, através da escuta, nós entendemos a dificuldade daquela pessoa e onde que o Evangelho entra para trazer a boa nova, Senhor, para trazer transformação. Então, nos enche essa manhã com sabedoria do alto, ó Pai, que as pessoas fiquem impressionadas não com a nossa palavra, Senhor, mas com a paixão que nós trazemos para falar daquilo que o Senhor fez por nós. Então realmente toda dificuldade, toda trava possa ser desfeita em nome de Jesus e que nós possamos dia após dia nos sentirmos mais fluindo, Senhor, e mais ousados na forma de fazer e de falar do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a parte 2? Pega leve no café, que o almoço está chegando. Bora, Dan. Partiu. Então vamos lá. Recapitulando tudo que nós falamos até agora, começamos falando que o Evangelho, o evangelismo, a missão de evangelizar, de falar das boas novas sobre Cristo, é uma missão de todo o cristão, ok? E depois fomos falar da mensagem. Dizemos que a nossa missão é levar essa mensagem específica, ok? E a gente praticou a comunicação dessa mensagem numa situação em que é mais fácil. Fácil no sentido de que você não precisa abordar a pessoa, você não precisou você mesmo, numa conversa cotidiana, tentar levar num assunto aleatório para assuntos espirituais, mas a própria pessoa que te perguntou. É uma situação... Você pode ter achado difícil, mas na real é uma situação mais fácil, porque praticamente a pessoa pediu para você evangelizá-la. Só que não é uma coisa que acontece todo dia, né? A pessoa praticamente pedir para você evangelizá-la
ou algo do tipo. Então a gente pode se perguntar, ok, mas agora como comunicar essa mensagem? Porque a mensagem é uma só, a notícia é imutável. Mas como é que a gente transmite ela? E a gente vai ver aqui algumas orientações, tanto internas quanto externas, quanto à comunicação dessas mensagens, dessa mensagem. Vamos lá então. Orientações para uma evangelização bíblica, uma evangelização eficaz. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver o seguinte, o que não é evangelismo bíblico. A gente acabou de ver que evangelizar é o quê? Falar da morte e ressurreição de Jesus por nós. Portanto, a conclusão que chegamos é que, então, o que não é evangelismo é qualquer mensagem, ação ou método que não comunique ou dê ênfase na vinda de Jesus como homem, sua morte e ressurreição, e não chame o ouvinte ao arrependimento e fé em Cristo. Lógico, é uma coisa lógica, né? Porque se o evangelho é isso é essa mensagem específica e nós não comunicamos essa mensagem, então o que fazemos não pode ser chamado de evangelização em si. Vou dar alguns exemplos aqui, citar alguns jargões evangélicos, mas que não são com o intuito de ser chato ou criticar pessoas ou julgar ninguém, mas fazer com que nossa missão, nosso evangelismo seja mais bíblico e mais cheio do poder de Deus, ok? Mas vamos dar alguns exemplos aqui. Muitas vezes as frases que se fala são: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ou então, seu coração tem um vazio que só Jesus pode preencher. Venha para Ele que Ele vai te dar paz, amor e alegria, e Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Tudo isso é verdade? É verdade. Jesus nos ama, o plano para a nossa vida, o plano da salvação é algo maravilhoso. Ele realmente nos dá paz, amor e alegria, que são coisas do fruto do Espírito, do fruto do Espírito. Mas tudo isso que eu falei agora é o evangelho em si? Não. Interessante isso, né? Porque a gente pode falar de coisas que são da Bíblia, mas sem evangelizar. Interessante. Engraçado isso, porque a gente vê os apóstolos evangelizando e a gente vê eles citam passagens do Antigo Testamento, eles falam até de outros assuntos ali na pregação deles, mas eles sempre, na pregação, sempre havia a centralidade do Evangelho, sempre havia a centralidade na pessoa de Cristo. Por isso que não estou dizendo que falar essas frases é errado em si. Não é errado você incluí-las no evangelismo, na conversa que você estiver tendo com a pessoa. O problema é você apenas falá-las de forma solta. Ou você falá-las, ou até falar, quem sabe, de outra história da Bíblia, mas não usar isso para apontar para Jesus, para não enfatizar Jesus depois. Para mudar o assunto em algum momento. E isso é uma coisa que nós devemos, digamos, nos atentar quando a gente for falar. Porque, sim, é possível a gente falar a verdade, mas sem falar da centralidade do Evangelho. Por exemplo, tudo isso que eu falei agora, se eu fosse falar para, por exemplo, alguém de outra religião, é bem possível da pessoa concordar com tudo que você falar. E não vai mudar nada na vida dela. Por exemplo, se eu chegar para alguém que, por exemplo, é espírita. Não sei se tem muito espírita aqui em São Paulo. Tem, né? Tá. Tem de tudo, né? E aí, chega e diz tipo assim: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele vai falar: eu também acho isso. Também creio isso. Porque eles também se consideram cristãos. Também acreditam em Jesus. Também estudam sobre Jesus lá nas suas reuniões. Por isso que a gente precisa ser claro do que a gente está falando, ok? Que a gente está falando de alguém que veio para morrer em nosso lugar, porque nós éramos incapazes de salvar a nós mesmos por causa dos nossos pecados, ok? Então, é isso. Só quero deixar claro aqui, ok, gente? Toda a Bíblia
ela pode ser usada para evangelizar. Só que, por quê? Porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Só que, então, a gente pode falar de qualquer parte da Bíblia, só que de forma que depois a gente aponte para Cristo a partir daquilo que a gente fala, ok? E não apenas para trazer alguma verdade que talvez a pessoa já acredite. Vamos seguir. Fale sobre o pecado. Todo o Novo Testamento mantém um padrão de evangelização que envolve falar sobre isso. Pois sem o pecado, o evangelho perde o sentido. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Não é tanto um testemunho, mas um testemunho. Porque eu, quando era mais jovem, eu era tipo isso. Achava que no evangelismo não podia falar de pecado. Não podia, porque assim eu ia estar julgando a pessoa. A pessoa ia se sentir condenada e julgada por se eu citar essa palavra. Só que, meus irmãos, o que a gente acabou de ver? Que a mensagem do evangelho é que Jesus morreu pelos nossos. Portanto, se a gente tirar ao pecado da mensagem, para que Jesus teve que morrer? Acabou o evangelho. Acabou a mensagem, perdeu o sentido. Sei que muitas vezes a gente tem medo de citar, de falar desse assunto. Só que, o que a gente precisa entender? Que a gente não fala do pecado para ser como os pregadores que vocês provavelmente já ouviram, né? Ali qual o nome da rua? Não entendi a rua, gente. Praça da Sé. Que chega e fala, tipo assim, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Algo assim. Não é nesse sentido de você ser legalista, mas é no sentido de você falar sim do pecado, mas para dizer que Jesus se entregou por eles. Entendem a diferença? A gente fala do pecado não para falar para a pessoa que ela precisa obedecer. Claro que ela precisa obedecer, mas quero dizer, a gente não fala para a pessoa que a salvação, que do pecado como se a salvação fosse pelas obras. Fosse tipo assim, então só pare de pecar e você vai ser salvo. O evangelho não é isso. Claro que envolve o não peques mais. Só que, como eu já falei, a gente fala do pecado para quê? Com o propósito de exaltar o amor de Deus. Porque Jesus morreu por eles. Afinal, Rebeca, pergunta para você. Acho que você falaram que não tem cantina aqui, né? Não temos cantina. Ok, então, mas vamos supor que vocês saiam daqui e vão lá para o McDonald's. Só que aí você não tem dinheiro, só que aí você esquece seu cartão. E aí um amigo seu paga o seu lanche para você e depois ele diz o seguinte: Rebeca, sabe essa dívida aí que você está comigo do McDonald's? Tá perdoado, tranquilo. Ô, glória. Agora, e se fosse a mesma situação, só que num rodízio de churrascaria ou japonês? Eu não gosto de japonês e eu não como carne. Poxa. Ok, frutos do mar, come. Tá. Tá bom. Fala uma comida que você gosta, muito. Sorvete. Um rodízio, nem existe, né? Mas um rodízio de sorvete que é de um super, que é 150, um negócio que custa lá R$150 o rodízio. Aí, melhor ainda? Muito. Agora, vamos supor que a sua dívida seja impagável. Vamos supor que você não está devendo para um amigo, não está devendo para outro lugar, mas você está devendo para o Itaú. Você está devendo $1 milhão para o Itaú. Aí chega um amigo para você e diz: cara, sabe essa dívida que tu tem no Itaú? Está perdoado. Paguei para você. Aí qual seria a sua reação? Você ficaria muito mais maravilhado com isso, certo? Da mesma forma, a gente fala do pecado no evangelismo
a gente fala da dívida que nós temos com Deus, como se fossem essas dívidas, não para, mais uma vez, condenar para a pessoa, mas para fazer com que a pessoa fique maravilhada, agradecida pelo Jesus ter pagado esse profundo preço. Ou seja, se você chegar para a pessoa e dizer que falar do pecado como se a dívida que nós temos com Deus fosse um lanche no McDonald's, o amor de Deus não vai parecer grande coisa assim. Qualquer um pode pagar essa dívida por você. Qualquer um. A maioria das pessoas tem 40, 50 reais para dar. Mas quando dizemos que a dívida era impagável, aí que nós deixamos claro quão Deus precisou nos amar para pagar esse preço. Então, fale do pecado no evangelismo com esse propósito. Não evangelize somente, traga para o corpo. O que Jesus disse, gente? Ele disse, convertam pessoas de todas as nações? Não. Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. E fazer um discípulo de Cristo não é algo que nós fazemos em uma conversa, em um dia. Fazer um discípulo é algo que leva tempo, leva um processo, leva uma caminhada junto. Então, quando você for falar de Jesus, seja para um amigo, seja para um desconhecido, não é algo que vai ser... a sua missão com ele não envolve apenas essa comunicação do evangelho, mas também você continuar aquela amizade, você continuar aquela comunicação. Porque a gente vai ver isso daqui a pouco. Porque se ele, a partir daquela conversa, se interessou, se ele gostou daquilo que ele ouviu, você pode tentar, você, a partir dali, tenta introduzir ao corpo, seja pela pequena família, os grupos que vocês se reúnem, ou pela igreja também. Ou continuando aquela conversa em outros momentos. Então, a missão que Jesus nos deu não é apenas a comunicação do evangelho, mas você também continuar esse relacionamento, que não é um relacionamento qualquer, mas é um relacionamento discipulador. Amém? Evite uma linguagem crentez. Fale de forma contextualizada para o conhecimento da pessoa. Vamos lá, deixa eu interagir com alguém aqui. Qual é o seu nome, irmã? Stephanie. Stephanie, imagina que você não é cristã, você nunca leu a Bíblia, aí eu chego para você e digo o seguinte, irmã, a paz de Cristo. Você está passando aí por um vale de ossos secos? Eu vim aqui para que você seja lavada no sangue do Cordeiro. O que você acharia da pessoa? Eu teria medo. Mas olha só que interessante. A Bíblia também não diz que o Evangelho nós sermos lavados no sangue do Cordeiro? Sim. Então, de certa forma, quando eu falei isso, do sermos lavados no sangue do Cordeiro, eu falei do Evangelho. Certo? Mas eu falei de forma que ela vai entender? Não. Então, por isso que quando nós formos evangelizar, você precisa tentar simplificar a sua linguagem e tirar aquele crentez que muitas vezes é uma linguagem comum aqui dentro da igreja, mas que muitas vezes é estranha ao de fora. E coisas que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir aqui a palavra concupiscência da carne. Vou falar para isso para alguém que nunca lê a Bíblia, a pessoa vai achar isso super esquisito. Então, nesse caso, você pode substituir e falar, por exemplo, os nossos desejos humanos, se você for falar disso. Vai citar um versículo? Você não precisa citar a Bíblia naquela versão da Almeida Corrigida e Fiel do século XIX. Você pode tentar citar, falar de alguma mais atualizada, mais atual. Ok? Teve até uma experiência que eu tive há algum tempo, ali num pequeno grupo, que a pessoa que estava ministrando, tipo assim, claro, alguém experiente já, mas ela falou uma coisa que é muito comum entre nós também, que é o quê? Exortar. A pessoa falando, eu não sei o que, da exortação, daí estava falando de um texto que ela falou algumas vezes essa palavra. Aí eu olhei assim, aí depois que ela terminou de falar, eu pensei, gente, porque tinha algumas pessoas ali na ocasião que não eram convertidos ainda, ou eram ou não, ainda, outros tinham tomado a decisão há pouco tempo. Aí eu cheguei, gente, rapidinho, só uma pergunta. Perguntei ali no grupo, né? Gente, vocês sabem o que é exortar?
Aí a pessoa chegou, e não sei não. Aí foi explicar, então, exortar é isso e tal, enfim. Não, percebe, a coisa que é tão comum entre a gente, exortar, exortação, não tem gente que nem sabe o que é isso, porque não é comum ali no contexto da pessoa. Então, a gente tem que sempre tentar olhar pela visão da pessoa, pensar em como a pessoa vai entender, não só na nossa intenção, né, no que a gente vai dizer, no que a gente vai falar, mas também em como a pessoa vai entender. Isso até se aplica ao que eu falei anteriormente, né, sobre Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A gente fala isso muitas vezes no sentido da salvação. Só que se você só soltar essa frase solta para a pessoa, é muito mais provável que ela vai entender que você está falando de uma promessa de uma vida melhor. Ou algo assim. Algo puramente terreno e não eterno, e não de salvação. Então, vamos tentar ser claros no que a gente está dizendo. Coloque sua motivação na glória de Deus. Muitas vezes, quando nós vamos evangelizar, a gente bota a motivação apenas ou primariamente na salvação das almas. E isso faz parte. O problema é o seguinte, que muito provavelmente você se sentirá desmotivado caso as conversões forem poucas, se você botar a sua motivação primariamente nisso. Irmãos, qual é o maior e grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo que é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a mesma coisa se aplica também ao evangelismo. Evangelizar, acima de tudo, é um ato de amor a Deus. E o amor ao próximo está incluído nisso. Portanto, quando nós formos evangelizar, a gente precisa colocar a nossa motivação primariamente na glorificação de Deus, em amor ao nosso Deus. A gente conhece aquele versículo, ide e fazei discípulos de todas as nações, Mateus 28. Agora, quem lembra o que Jesus disse antes disso? Tipo assim, nessa parte, ide e fazer discípulos de todas as nações, todo mundo conhece. Só que na frase anterior tem outra coisa. Alguém lembra o que é? Alguém falou alguma coisa que eu vi. Quem falou? Ah, quase isso, irmã. Quase isso. Mas fala sobre autoridade e poder. O Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos. Olha só que interessante. Ele fala ali, portanto. Quem já fez Enem aqui? Pouca gente? Olha só. Tá. Mas você provavelmente já fez redação. E normalmente, quando você vai para o último parágrafo da redação, a palavra que você usa para concluir é portanto. Então, Jesus ali, ele fala que toda autoridade me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos. Ou seja, antes de Jesus falar para irmos, ele dá a motivação. E a motivação é a sua própria autoridade. A gente não vai pela nossa própria autoridade, mas vamos pela autoridade daquele que nos envia. Então, é isso. A gente deve confiar na autoridade de Cristo, como botar nossa motivação nele. Ore por oportunidades e para que Deus convença os corações. Alguém já conheceu alguém que mudou de time já? Algumas pessoas. Alguém que era, sei lá, era Corinthians e passa a ser São Paulo. Alguém que era Palmeiras e vai para outras. Bom, o meu contexto é mais dos times cariocas, né? Eu tive um primo que ele era Flamengo e ele passou a ser botafoguense depois. Só que acho que ele se arrependeu depois, porque acho que foi logo no ano que o Botafogo caiu para a segunda divisão. Mas enfim, foi pé frio, né? Mas enfim, a gente vê esse tipo de coisa acontecer no nosso cotidiano. Gente que muda de time, embora a gente vê o futebol tenha todo esse lance da devoção, entre aspas, devoção, né? Essa fidelidade ao time. Tem gente que a gente vê que é militante de um lado da política e passa a ser do outro. Gente que muda de estilo de vida em algum sentido.
E esse tipo de coisa acontece. Mas conversão não pode ser comparado com esse tipo de coisa. Porque conversão é um acontecimento espiritual. Conversão é um acontecimento sobrenatural. É um milagre que acontece em nossos corações. Se você é convertido hoje, você precisa entender que não é porque você foi mais inteligente, mas porque Jesus, o Espírito Santo, fez um trabalho sobrenatural no seu coração para te convencer, tirar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Portanto, já que conversão se dá de forma espiritual, nós devemos agir não apenas na pregação, na comunicação do evangelho, como estamos falando, não apenas em ações, né, como ajudar os necessitados, por exemplo, dar a comida a quem passa fome, que isso faz parte também da missão da igreja, mas também em oração, mas também no espiritual, mas também naquilo que nós não podemos ver, mas cremos. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles que não conhecem a Cristo estão sob o poder do maligno. Então, por isso que nós devemos orar, para que o Espírito Santo possa quebrar essa barreira, esse domínio maligno sobre a vida das pessoas. E fazer com que elas sejam transportadas do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho amado. Então, por isso, primeiro, ore por oportunidades. De manhã, como é que você ora, por exemplo? Imagino que, quando você acorda, você agradece ao Senhor por mais um dia, você pede para Ele abençoar aquele dia, aquilo que você vai fazer, mas eu quero acrescentar mais um pedido de oração nas suas orações, que é a seguinte: Senhor, abra as portas para a pregação do Evangelho no dia de hoje. Senhor, que hoje o Senhor me dê oportunidades para falar do seu amor, por onde eu for andar. Ore isso antes de você sair de casa, antes de você encontrar não cristãos naquele dia. E não só por você, mas também pela pessoa que você vai falar. Você, por acaso, teria uma lista, pessoas por quem você ora, seja na sua cabeça, seja escrito, pessoas por quem você ora pela conversão? Seus amigos, seus colegas, familiares, pessoas que não conhecem Jesus ainda? Porque, meus irmãos, a gente não deve orar apenas por oportunidades, mas também para que Deus convença os corações. E será que nós temos nos preocupado realmente? Será que nós temos orado nesse sentido? Por exemplo, vamos supor que Deus faça tudo o que você pediu nas suas últimas orações, nessa última semana agora. Ou seja, Deus, Ele atende tudo que você pediu, Ele faz tudo que você pediu. Aí não sei, talvez você, se Ele fizer tudo que você pediu nessa última semana, talvez você tenha comprado o apartamento que você queria, talvez você tenha engravidado, talvez você tenha, não sei, comprado o carro que você tinha pedido. Mas eu te pergunto, e quantas pessoas estariam salvas? Quantas pessoas estariam no reino se Ele fizesse o que você tem pedido regularmente? Graças a Deus, tiveram algumas pessoas que já falam que oram com regularidade. Então, esse tipo de coisa até revela o quanto nós temos nos preocupado com a salvação do nosso próximo, o quanto nós temos orado pela salvação deles. Ok? Então, vamos nos engajar nesse sentido, em oração, por nós e pelas pessoas. Amém? Tenha uma conduta exemplar segundo a palavra de Deus, mas também entenda que apenas dar um bom exemplo não é evangelizar em si. Vamos lá. Essa parte polêmica, tem gente que não, às vezes nas redes sociais eu falo isso, tem gente que fica um pouco chateada, mas não é para chatear ninguém não, tá bom? Vamos lá. Quê? Isso. Primeiro, a nossa conduta. Vamos lá. A gente está falando bastante aqui sobre comunicar o evangelho, sobre, até vou falar o nome do livro ali que vocês devem ter visto ali, que é Comunique o Evangelho. Tudo isso é importantíssimo, certo? A gente está falando muito de oratória, de etc. Mas, meus irmãos, de nada adianta você ter uma oratória muito boa e você falar para todo mundo de Jesus, se, por exemplo, você é a pessoa mais fofoqueira do seu trabalho.
Ou então, se você é a mais reclamona e murmuradora da sua sala. Ou se você é a mais impaciente, a pessoa mais explosiva, ou algo assim. Ou se você fala palavrão com certa frequência, regularmente, palavras torpes, mente com alguma frequência. Ou então, se você se veste de forma sensual, posta fotos sensuais nas redes sociais e beija garotos e garotas sem compromisso, enfim. Resumindo, de nada adianta você saber falar do Evangelho e não ter vergonha de falar do Evangelho se na sua vida cotidiana você dá um mau exemplo. Você não vive de acordo com aquilo que você prega. Na verdade, quando nós fazemos isso, isso apenas traz vergonha para o Evangelho. Traz estrago, na verdade. E um cristão confesso, com um mau exemplo, faz um estrago enorme. Volta e meia nós vemos testemunhos de pessoas que, na verdade, se afastaram ou não se interessaram por causa de gente assim. Então, tenha zelo pela forma como você vive não só diante dos não cristãos, mas na sua vida, tanto dentro quanto fora de casa. Por isso pode afastar ou aproximar alguém do Evangelho. Por outro lado, a gente tem essa questão, mas também precisamos entender que apenas viver de forma santa não é evangelizar em si. Às vezes achamos que se apenas vivermos uma vida santa, as pessoas irão até nós para perguntar por que nós temos isso e elas não. E é verdade que existem pessoas que se interessam pelo Evangelho apenas pela convivência com um amigo cristão. E glória a Deus que isso acontece, ok? Porém, o fato de isso acontecer não deve se tornar desculpa para a nossa vergonha de evangelizar. Por quê? Dar o bom testemunho é importante. A gente viver de acordo com aquilo que a gente diz acreditar é fundamental. Mas a Bíblia não diz que apenas isso é o suficiente. A gente vê nela toda que o que ela nos ordena, aquilo que ela nos fala é que evangelizar é comunicar uma mensagem, ok? Uma mensagem específica sobre Jesus. E a gente não comunica isso apenas com o bom exemplo. A gente usa isso para mostrar que o Evangelho é algo real, é algo prático na nossa vida, ok? Para dar crédito ao que a gente diz acreditar. Mostrar a veracidade daquilo que a gente transmite. Mas as duas coisas precisam andar juntas. A gente não deve apenas dar o bom testemunho e ser o crente 007. Ok, o crente é agente secreto, né? Ninguém sabe que você é crente. Ou e também não só falar e dar o mau exemplo. As duas coisas precisam andar juntas. Amém? Essa parte é importante. Não espere a vergonha sumir, decida falar apesar dela. Você aprenderá a lidar com ela pela prática. Vou falar uma coisa aqui, mas não é para contrariar o Gustavo não, ok? Porque a gente se fala muito sobre perder a vergonha. Mas eu quero falar uma coisa para você, mas não é para te desanimar. Que é o seguinte, talvez a vergonha nunca vá embora. Sabia? Talvez você nunca perca a vergonha. Talvez você sempre sinta alguma insegurança na hora de evangelizar. Mas, meus irmãos, o problema não é esse. O problema é você deixar de falar por causa da vergonha. A questão é que nós precisamos o quê? Decidir falar apesar da vergonha, do que a gente está sentindo na hora. É uma decisão. A gente não deve esperar nos sentir psicologicamente preparados para falar. Porque se for esse o caso, então nós nunca iremos falar. Se você esperar, você se sentir preparado, você nunca irá evangelizar. A questão é você falar, independente das emoções. Isso talvez, falando assim, pareça difícil. Mas, se você for parar para pensar, você muito provavelmente já fez isso na sua vida cotidiana. Quem tem 17 anos ou menos aqui? Ok, deixa eu falar com alguém. Você, quantos anos você tem? Você está em que ano no colégio? No primeiro do ensino médio. Você já precisou fazer algum tipo de... Qual é o seu nome? Desculpa. Rafaela. Ok.
Rafaela, você já precisou fazer algum tipo de trabalho valendo nota, fazendo algum tipo de apresentação, algo assim? Ficou com vergonha? Mas teve que fazer, senão não ia ter nota, certo? Sim. Então, provavelmente os outros adolescentes já tiveram que fazer, você que já foi adolescente já teve que fazer. Se você você na verdade está fazendo estágio, está fazendo trabalho, e você quer ser efetivado ou quer ser promovido, mas para isso você precisa dar algum tipo de apresentação, falando algum tipo do plano da empresa a curto, médio prazo, ou algo assim, para o seu chefe avaliar, sua liderança, ou algo assim. E você quer essa promoção? O que qualquer um faz? Qualquer um faz um curso de oratória, dá um jeito, passa por cima da vergonha, porque a pessoa quer aquela promoção, quer aquela efetivação. Se você está perdido na rua, sem bateria no celular, você tem que chegar em algum lugar, não sabe onde você está. O que você faz? Você pede informação para alguém na rua, aborda um desconhecido e pergunta onde é que você chega em tal lugar. Está vendo que quando a gente vê que alguma coisa é necessária, quando alguma coisa tem que ser feita, a gente passa por cima da vergonha e decide fazer mesmo sentindo vergonha? Da mesma forma, se a gente faz isso na nossa vida cotidiana, que desculpa nós temos para não fazer o mesmo com o evangelismo? Será que se a gente faz isso na vida cotidiana, mas não faz com o evangelismo, será que significa que a gente, na verdade, não está dando o devido valor à missão de Deus? E outra coisa, irmãos, esse aprendizado a lidar com a vergonha, ele se dá, como já falei, por meio da prática, ok? Não é algo, na verdade, que vocês vão aprender em uma oficina de evangelismo, ok? Outra coisa, nós, muitas vezes, queremos fazer que nem eu, aprender apenas ouvindo pregações e vindo aos domingos. Vocês podem até, por exemplo, seguir o perfil do Movimento Aletheia. Isso... E fica um incentivo também, né? Depois, terminando aqui a sessão, se quiserem, peguem seus celulares, bota lá Movimento Aletheia no Instagram, nos sigam lá, a gente está aí para servir vocês. Mas uma coisa que a gente falar é o seguinte, não é seguindo a gente que vocês vão aprender a evangelizar. E na verdade, nem essa oficina de evangelismo aqui que vai fazer vocês necessariamente aprenderem a evangelizar na prática. Por quê? Vamos lá. Imagina que eu decido aprender a jogar futebol. Eu sempre fui muito perna de pau jogando futebol, tá, gente? Não sabia nem dar um passe direito. Mas vamos supor que eu decido aprender a jogar. E aí eu começo a ler livros sobre futebol, eu estudar sobre os grandes jogadores do passado, começo a assistir videoaulas, assistir os jogos de gente mostrando como é que dá o passe, como é que dribla, como é que finaliza, como é que marca. Beleza. Agora estou pronto para entrar no campo e jogar profissionalmente? Não. Porque o que vai fazer eu aprender de fato a jogar bola é entrar no campo e treinar. Tudo que eu aprendi pode ser útil, né? Mas nada disso vai de fato adiantar se não entrar no campo e jogar. Da mesma forma, vocês podem seguir o perfil do Movimento Aletheia, vocês podem estar aqui nessa oficina de evangelismo, vocês podem ler a Bíblia, ouvir pregações, mas não é isso que necessariamente irá dar, digamos assim, habilidade de comunicação. Fazer nós aprendermos a evangelizar. A prática que nos dará isso. Nós aprendermos a lidar com a vergonha. E quando eu digo isso, também não quero dizer que evangelizar é algo carnal ou natural, como jogar um esporte. Mas é por meio da prática, eu creio que o Espírito Santo nos aperfeiçoa. Amém? Então, no início, eu acho que o Espírito Santo vai nos ensinando aos poucos. No início, muitas vezes é difícil, no início a gente erra, mas com o tempo, com a prática, nós vamos melhorando. Se prepare para responder perguntas. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A gente ouviu já algumas situações aqui que o Gustavo propôs.
Tipo, alguém chegar e dizer que todas as religiões levam a Deus. Ou então, dizer que como você lida com alguém na prática da homossexualidade e etc. E a Bíblia nos incentiva a responder a questões específicas. E não só questões que estão na Bíblia, mas fora da Bíblia. Exemplo, como saber se Deus existe? Como saber se a Bíblia mantém o seu conteúdo original? Tem gente que diz que a Igreja Católica alterou a Bíblia na Idade Média. É bom a gente se preparar para responder essas coisas. Mas o problema é que nem sempre a gente vai saber tudo. Certo? Isso aqui a gente chama de apologética. Seria a defesa da fé, usando a razão, usando os argumentos. Mas o que você faz se alguma coisa você não sabe responder? O que você faz se, apesar de você estudar, você ali não tem uma resposta na ponta da língua? Bom, vou dar 2 dicas para vocês. Vamos supor, a pessoa fala alguma coisa. Vou dar até esses exemplos, tipo, que todas as religiões levam a Deus. Ou então tem gente que diz que, mas eu acredito que Deus não existe. Aí bate aquele desespero, né? Eita, ele é teu, o que eu falo? O que eu faço? Normalmente eu digo o seguinte, né, quando dá aquele branco, que é o seguinte: faça uma pergunta simples sobre aquilo que ele acabou de falar. Eu sempre fui do tipo que estudava, gente, só que quando chegava na hora, os argumentos sumiam da minha cabeça, né? Ficava meio nervoso ali, sumia. Aí terminava a conversa, passava 1 minuto e pensava, putz, devia ter dito isso. Mas o que você pode fazer nessa hora? Você pode perguntar, por exemplo, se a pessoa quer que todas as religiões levam a Deus, aí você pode perguntar, mas como assim? Mas por que você acha isso? A pessoa acha que Deus não existe? Aí você pode perguntar, ok, mas e como é que você chegou à conclusão de que Deus não existe? Com isso, você entende melhor como a pessoa enxerga, por que ela tem essa visão. A questão é tudo, essas perguntas é mais tipo assim, é mais para perguntar tipo, o porquê dela pensar dessa forma. Com isso, você entende melhor e também tem tempo para, enquanto você ouve, pensar ali em como conduzir e como responder aquela indagação, aquela afirmação da pessoa. Mas vamos supor que ainda assim você não sabe o que dizer. O que é que você faz? Admita isso e siga o assunto. Por exemplo, se você for abordar alguém disse alguma coisa que você não sabe responder, e aí você pode dizer, poxa amigo, essa questão essa é uma boa pergunta. Mas a gente pode, se tivermos outra oportunidade, a gente pode conversar sobre isso. Eu posso buscar uma resposta para você em outro momento. Mas agora eu quero falar de outra coisa com você. Quero falar de outra pessoa com você. E aí você segue ali no assunto que você quer seguir. Aqui falar da pessoa de Jesus, que é quem você quer falar naquela hora. Porque, meus irmãos, a gente não está indo para ganhar debates, para fazer o ateu acreditar na existência de Deus puramente, mas para fazer pessoas condenadas serem salvas por Cristo. Então, mesmo que a pessoa não creia em Deus ali, você prega o evangelho mesmo assim, fala de Jesus mesmo assim. Pessoa de outra religião, fala de Jesus mesmo assim. A gente não deve fazer ela primeiro desacreditar da religião dela para depois falar de Jesus. Não, a gente fala disso assim mesmo. Então, amém? Não tenha expectativa de apenas colher. Vamos ler Marcos 4. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Pergunta: quantos aqui se converteram na primeiríssima vez que ouviram o evangelho? Quantos aqui? Primeira vez que foram evangelizados, já se converteram? Ninguém? Tá. Agora, quantos aqui se converteram por um processo? Levou algumas vezes, depois de ouvindo o evangelho, vindo à igreja, aí só depois que depois de um tempo, vocês passaram a seguir a Cristo. Quantos? Todo mundo. Pode abaixar. Olha só, gente, o que a gente percebe? Que a maioria de nós não se converte na primeira vez. A maioria de nós se converte
num processo como esse texto fala. Primeiro a terra frutifica, aparece a planta, espiga. Então perceba esse processo que Deus, na verdade, faz na nossa vida. Então, muitas vezes a gente vai evangelizar alguma pessoa, a gente se sente frustrado. Por quê? Porque a gente quer que ela aceite Jesus naquela hora. A gente está indo porque a gente quer ver conversões. A gente quer chamar que a pessoa passe a frequentar frequentar a nossa igreja. Só que muitas vezes isso não acontece. Tem gente que é receptiva, tem gente que entende o que você fala, mas no final diz, cara, mas agora não quero não. Agora não. Às vezes dá aquela frustração. Porque às vezes a pessoa parece que ia e chega na linha de chegada outra pessoa. Só que a gente precisa entender, assim como a maioria de nós talvez você esteja naquele momento fazendo parte do processo que Deus está fazendo na vida da pessoa naquele momento. Talvez você, na verdade, está fazendo a parte de plantar a semente. Talvez você está fazendo a parte de regar aquela semente que outra pessoa plantou. E outras vezes você vai colher. Porque outras pessoas, na verdade, plantaram e regaram ao longo do tempo. Talvez você esteja só ali no meio do processo, talvez outra pessoa vai colher e ela vai congregar em outra igreja. E glória a Deus. Claro que a gente quer que a pessoa venha para a nossa igreja, né? A gente quer discipular aquela pessoa, etc. Mas, às vezes, isso não vai acontecer. Porém, a questão não é que a gente deve buscar pessoas como se elas fossem números, né? Número de conversões. A gente deve olhar para a pessoa em si, amar a pessoa em si. Então, mesmo que outra pessoa venha colher aquela vida, o importante é que uma alma foi ganha para o reino de Deus e nós participamos desse processo. Amém? O que fazer diante da rejeição? Ou seja, a pessoa chega no final e diz não. Ou uma pessoa hostil desde o início da conversa. A pessoa não quer saber. Você já falou você conseguiu falar de Jesus uma vez, mas a pessoa não se interessou. Ou a pessoa caçou, ou ela até ouviu, ficou de boa, mas não está interessada. O que é que você faz? Como diz lá em Mateus 10, Jesus dizendo, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Essa foi a recomendação que Jesus deu aos seus discípulos quando os enviou para pregarem de 2 em 2 nas cidades e aldeias onde ele haveria de passar. E ele dá essa recomendação diante da rejeição. Isso se aplica a nós da seguinte forma. Você fez sua parte. Não dá para a gente obrigar a pessoa a ouvir, obrigar a pessoa a se converter, porque quem convence é o Espírito. Então, muita gente já me pergunta, poxa, eu já falei, mas ele não aconteceu isso, o que é que eu faço? Cara, você já falou, não é bom você ser o crente chato. Não é bom você ser o cara insistente, porque assim você irá aumentar ainda mais a barreira que a pessoa está com o evangelho. Então, nesses casos, você continuar convivendo com a pessoa, orando pela pessoa, amando aquela pessoa, e quem sabe, você tem abertura para falar em outro momento. Mas, bom, a gente respeitar ali o espaço que a pessoa deu ali, a porta que a pessoa ali fechou, ok? Então, assim que nós devemos proceder nessas situações. Agora, a gente vai fazer um paralelo entre Jesus e as demais religiões. Vamos lá. Porque, como eu já falei, né, se tem gente que pensa muito diferente e a gente às vezes fica perdido em como que a gente vai lidar com gente que pensa assim, pensa assado, pensa muito diferente. Como é que a gente fala do evangelho para esse tipo de gente que a gente não sabe como argumentar. Mas a questão é, você não precisa conhecer a fundo todas as religiões e todos os pensamentos para evangelizar. Porque existe um conceito que é comum a todas as demais religiões, mas é diferente do evangelho, que é a salvação pelas obras, salvação por merecimento. Isso é algo que a maioria das pessoas acredita, isso difere do evangelho, e é isso que nós devemos usar para falar de Jesus. Vamos ler ali. Ó.
Independente de religião ou forma que se enxergue Deus, um fator que quase todas as religiões concordam, fora o Evangelho, é a ideia da salvação pelas obras. O pensamento comum é que podemos alcançar Deus por meio de boas ações e esforços para obedecê-lo. Portanto, a pessoa que não for convertida baseará sua salvação em sua própria conduta e não em Jesus. Mas, segundo a Bíblia, o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Por isso que Jesus foi necessário. Em breve, iremos sugerir um método que fala deste contraste entre graça e obras para falar do Evangelho, de forma que seu trabalho será mostrar para a pessoa que não precisamos de boas ações para sermos aceitos por Deus, pois não podemos ser salvos por elas, mas precisamos de um Salvador. Então, a lógica é a seguinte: se a pessoa é, por exemplo, espírita, de outra religião, você não precisa falar diretamente de algo da religião dela. Se a pessoa dá Umbanda, você não chega dizendo que os orixás são demônios. E nem que Maria não é intercessora dela, se ela for católica ou algo assim. Mas, mas a questão é que todas as demais religiões acreditam que eu faço, eu me devoto, e por isso eu irei para o céu. Percebe que, na verdade, a salvação está centralizada nelas mesmas e não em Jesus? Então, a questão que a gente deve chegar para a pessoa para dizer o seguinte, que obras não podem nos salvar por causa do pecado. Apenas podemos ser salvos, ir para o céu, podemos ser restaurados por meio de um Salvador, alguém que paga esse preço em nosso lugar. Então a questão é essa. Não precisa chegar a fundo na religião da pessoa. A questão é que o pecado não nos fez incapazes de alcançar a Deus. Porque Deus é justo. Deus é um Deus que é santo. Ele não deixa o pecado impune. Por isso que Jesus foi necessário. Amém? Agora, isso dito, a gente vai indo para o final dessa sessão e vamos finalizar com a seguinte orientação. Como evangelizar em conversas cotidianas? Gustavo, eu esqueci de falar que tinha essa parte também. Acabei de lembrar. Que eu falei para o Gustavo quais eram as partes, aí depois que eu fui lembrar, mano, esqueci de falar que tinha essa parte também. Enfim, ou seja, como num assunto você ali traduz não, né? Mas você consegue pegar aquele assunto e fazer essa transição. Como que você faz? E também aplicando também todas as demais orientações que nós vimos aqui. Vamos lá. Quando um amigo não cristão está falando de alguma situação problemática, a melhor forma de aconselhá-lo é falar do Evangelho por meio da situação que ele apresenta. Comece se compadecendo da pessoa, avalie se você pode ajudá-la de alguma forma e diga que irá orar por ela. Ou seja, a pessoa chegou, te falou alguma coisa, aí você vê se pode ajudar, se compadeça da pessoa. E é isso. Aí, depois dessa primeira parte da conversa, você diz, cara, eu vou orar por você. Para quê? Para já começar, a parte de falar que vai orar, digamos assim, a parte para transitar para esse assunto. Ok? Então lembra disso, falar que vai orar pela pessoa. E aí, quando você fala dessa parte da oração, na hora de passar o assunto para Jesus, você dá um passo para trás e fala algo como, cara, eu sei que temos visões diferentes sobre Deus. Talvez você estranhe o que direi agora, mas, por ser cristão, o que me ajuda a lidar com essa situação é... Ou seja, recapitulando, se compadeça da pessoa, vê se você consegue ajudar, diz que vai orar. Aí, depois, você transita, começa a falar, cara, a gente tem visão, sei que a gente talvez pense diferente, mas aí você começa a aplicar na sua vida como você vai... A fé te ajuda a lidar com aquela situação. Ou seja, é uma parte que fala mais do seu testemunho, vamos dizer assim. Ok? E aí, eu vou dar alguns exemplos dependendo do assunto, tá? Rebeca, queria pedir que pudesse chamar a Sara lá, por favor. Vamos supor que o assunto envolva sofrimento. Aí, a pessoa diz que alguma coisa está fazendo ela sofrer. Qualquer assunto, né? Pode ser qualquer coisa. Luto, divórcio, problemas em casa, enfim. Aí você faz tudo que eu falei. É na hora de você falar na hora de você
falar de, nós temos visões diferentes sobre Deus, mas o que me ajuda a lidar com esse tipo de situação é saber que Deus não é indiferente quanto ao sofrimento humano. Pelo contrário, ele decidiu vir para sofrer por nós. E aí aqui você pode explicar com suas palavras, né? O objetivo aqui não é ser extensivo, o objetivo não é dar palavras prontas para você ser engessado, mas dar um exemplo. Você pode usar as suas palavras, ok? Então, você usa a questão desse sofrimento, desse problema, para falar de Cristo, para falar do sofrimento que ele passou, para quê? Para que nós pudéssemos, no pós-vida, para que nós pudéssemos, depois da morte, vivermos eternamente com ele em um lugar onde não haverá dor e nem sofrimento. Amém? E essa parte a gente pode se sentir tentado a prometer fim dos problemas. Então, nós não vamos fazer isso, tá bom? Está passando por um problema? Venha para Jesus e pare de sofrer. Não, né? Agora, vamos supor que é mágoa. A pessoa chega para você, chega falando mal de alguém. Falando que alguma tal pessoa chegou e fez isso contigo. O que muito crente faz? Se junta a pessoa para falar mal dela. Não é? Tem muito crente que faz isso, mas a gente é chamado para ser pacificador, amém, irmãos? Então, ou seja, trazer paz para essa situação. Então, você vai, nessa situação de mágoa, você incentiva o perdão, reconciliação, e você também diz, né, que muita gente todo mundo já foi ferido por alguém, né? Acho que não existe ninguém que nunca foi ferido por alguém. Você diz que, cara, que você também já foi ferido por pessoas, mas o que te ajuda a lidar com essa situação, a perdoar, é saber que, na verdade, o mais ofendido da história é Deus. E ainda assim, ele nos oferece perdão. Podemos perdoar porque podemos ser perdoados. Em outras palavras, você diz que você perdoa porque você crê que você ofendeu Deus muito mais por causa dos seus pecados do que você foi ofendido. E você foi perdoado. E aí você pode dizer, poxa, seria hipócrita da minha parte diante de um perdão que eu recebi de Deus depois de ter feito tantas coisas ruins pelo pecado, eu também não aplicar o mesmo com outra pessoa. E para quê? Para você falar do sacrifício na cruz, que esse perdão vem por conta do sacrifício da cruz em nosso lugar. Aí vamos supor que o assunto é violência. Aqui, quando eu vou dar oficina em cidade de interior, isso aqui não dá muito certo, porque normalmente cidade interior não tem muita violência. Mas aqui, cidade grande, Rio de Janeiro principalmente, né? Mas São Paulo também, temos violência aqui. Então, quando o assunto é seja assalto, seja roubo de celular ou outra coisa, tráfico, aí você diz que, apesar da violência da cidade, eu posso confiar em Deus, pois ele já me livrou de algo muito pior que sofrer um assalto. E a partir daí você usa suas palavras para explicar isso que Jesus te livrou. Ficou claro? Amém? Agora, depois de falar dessa parte, para não ficar só na teoria, como nós falamos, a gente vai aplicar isso. Quero chamar a Sara, para a gente já indo para o fim da dinâmica. Eita, eu dou medo, gente. Que isso, imagina. Então, você vai pegar a sua dupla, né? De novo, garra aí na sua dupla. Mas dessa vez, vamos dar preferência para a dupla. Se sobrar, a gente fica em trio. Por quê? Um da dupla vai pegar a sua cadeirinha e vai colocar um pouco para frente. Vamos fazer assim, olha. Um da dupla vem para frente e o outro senta aqui atrás. Tá bom? Deu para entender? Alguém da dupla puxa a cadeira para frente e o outro senta aqui atrás. Vamos tentar fazer duplas, tá? Se sobrar, se alguém estiver sobrando, aí a gente faz um trio, tá? Mas só vai ser exceção. É só um da dupla que chega para frente, tá? Isso. O importante é que alguém fique um pouco mais atrás. Foi aí, dupla, ok? Como que a gente vai fazer? Aqui eu creio que, como no Rio de Janeiro, a gente pega muito Uber, né? Para cima e para baixo e tal. Então, a pessoa que está à frente,
Você já pode aí, ó, pegar o seu volante, entendeu? Passa aí a sua marcha, entendeu? Se você sabe dirigir, já vai aí, ó. Aí é um trio, né? Ah, perdão. Você pode chegar um pouquinho mais para cá, olha, para isso. E qual é a situação? Você, cristão, chegou, né? Deu bom dia, boa tarde. E o motorista do Uber já está, ó, por aqui, né? Ele está chateado, muito magoado com o trânsito de São Paulo, mas ele está com uma mágoa muito maior do que o trânsito de São Paulo, entendeu? Ele está muito magoado e você acabou de bater a porta, ele já começou a falar. A partir dessa situação, como você entra com o evangelho? O crente não faz isso. Peça para conversar. Não bloqueia as conversas com o motorista. É uma oportunidade que você pode estar perdendo, ok? Então, a partir da mágoa que um motorista vai começar a falar com você, você vai entrar com o evangelho, ok? Então, mão no volante, em 3, 2, 1, 4 minutos. Foi! Partido